Fala, galera! Estamos no ar novamente com o nosso famoso, semi-famoso, quase famoso. semi-profissional, Tentando ficar famoso, tentando ficar profissional, né? nosso Daniel? Mr. Cast. Isso. Já estão me zoando que eu tô usando a mesma camisa em todos os episódios. Eu quero dizer pra você que você... Mentira. É o seguinte, gente. A camisa é a mesma, Uhum. mas os convidados são sempre diferentes. E sempre especiais, né? E essa camisa eu já disse pra vocês. Eu ganhei de um grande amigo meu que foi pros Estados Unidos e trouxe pra mim de presente. Nem costura ela não tem. Então é uma camisa original. Isso. É a única camisa original que eu tenho. Por isso que eu vou continuar fazendo quase todo episódio com ela. Fico... Muito... Júlio Hermes, Oi. eu acho assim... A gente sempre trago grandes convidados, né? Uma Sempre, galera sempre. inteligente. Sempre. Mas agora nós estamos falando de... FIFA. Nós estamos falando de Europa. A gente tá na Copa do Mundo agora. Nós estamos falando não agora de primeira não divisão. Não é campeonato mineiro, não, Daniel. Agora Não. é Copa do Mundo. É primeira divisão agora. Também a gente não pode desmerecer os nossos... Não, sem dúvida. Maravilhosos. Sem dúvida. Né? Todos. Todos foram incríveis. Mas eu falo isso não no sentido... Nós estamos falando de gente acadêmica agora. Não no sentido da pessoa, assim. É lógico que todos são importantes, todos significaram muito para nós aqui. Mas eu falo, é o tema mesmo, a mensagem. Porque hoje o tema aqui é o quê? Volta às aulas e educação infantil. Família, Hoje isso. Né? Hoje Criança. o objetivo aqui, gente, é alcançar pessoas, tocar as pessoas, Exatamente. os pais, conscientizar os pais. Isso. E para isso, a gente convidou nada mais, nada menos do que ela. Entende do assunto. Ela Manja. Pedagoga, Daniel, ela é pedagoga. Ela tem 2 pós-graduações, ela é diretora, coordenadora, né? É tudo. Ela falou que a educação infantil em Garatinga é a Denise. E aí, Denise? Obrigado, viu, por Viu que a gente essa faz moral a propaganda aí. direitinha? Vocês me colocaram lá no topo, porque não é estudo, não. Claro que é. Denise, seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer receber você. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. A gente que agradece aí, essa moral. Eu me senti muito importante estar aqui. Mas né? ué. Sim. E outro detalhe que eu tô esquecendo aqui, ó. E ela é uma seguidora, é uma inscrita. Sim. Ela acompanha, Por consome que você nosso acha conteúdo. que nós puxou o saco dela? Porque ela também puxa, né? Ela Claro. puxa pro nosso lado também. Ela é fera. Mas é muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, é muito bacana e muito importante. Obrigado. Bacana mesmo, vocês vão longe. Se Deus quiser. Vão longe. Se a gente conseguir fazer o próximo episódio, já tá maravilhoso. já tá show, Denise. Denise, é um prazer conseguir. receber você. Prazer é todo meu. E aí? Conta pra gente um pouco. Vamos começar. Não, vamos começar o seguinte, ó. Voltaram as aulas. Sim, voltar às aulas ontem. Então, assim, resumindo, acabou o pesadelo dos pais e começou o pesadelo dos profissionais da educação infantil. É isso? exatamente. Não é isso. Não é exatamente isso, não. Em partes, não. Não é isso, As não. professoras ainda, né, nós como educadores, a gente ainda faz esse tipo de brincadeira, mas quando Sim. chega na escola, a gente sempre tem uma semana de planejamento antes das aulas estarem voltando. E vocês têm que ver como que é a empolgação de um professor Olha na só. espera dos alunos. Legal. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aqui no primeiro dia de aula, o que, que nós vamos dar eles para receber eles? Então, às vezes acontece, uma professora compartilhar alguma coisa, acabaram as séries, mas se vocês verem o que, que acontece dentro daquela escola, Olha só. das escolas, não só da nossa escola, as professoras estão sempre empolgadas, nós vamos fazer, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós vamos preparar? Nós vamos ter uma musiquinha, nós vamos ter um desenho diferente, então legal. por mais que fala assim, fica todo mundo cansado de ficar de férias. A professora, então, ela troca entre momentos de tomar remédio de tarja preta e felicidades. É uma variação de sentimentos, porque as férias são necessárias mesmo para descansar, né? O corpo e a mente e tudo, mas pode ter certeza que toda professora está lá nas férias compartilhando alguma coisa de escola, salvando alguma atividade diferente para
para apresentar, para oferecer o aluno quando Planejando. A boa professora, né? A boa professora. Planejando, Graças a Deus eu programando. tenho encontrado com maravilhosas professoras desde coisa quando boa. eu entrei na educação. Coisa boa. E assim, o nosso objetivo, Denise, em convidar você para a gente poder fazer esse episódio é também conscientizar os pais e, assim, dar um start para eles do quão importante é o profissional da educação infantil. Porque, afinal de contas, são nossos filhos, né Daniel? O Claro. Daniel, ele ainda não é pai, mas o Daniel não é sou tio. pai. Ele é tio, né? Tio, Ele sim. é tio, ele sabe que... Eu tenho aquela viadagem que é pai de pet, né? É um Pai de negócio, pet, É um é. negócio... Eu acho um negócio fresco. Então, às vezes, eu não comento, sabe? A minha esposa, ela, né? Pai Mas e mãe de pet. A importância do profissional, ô Denise, da educação infantil, é que a gente pretende aqui conscientizar mesmo com esse episódio. Vamos bater um papo sobre isso. Inclusive, é uma missão muito prazerosa, né? Com certeza. Porém, é uma missão difícil de fazer, né, Denise? Educar, principalmente crianças ali, que ainda, na maioria delas, estão iniciando ali o processo de fala, né? De aprendizado, não é fácil. Não, tem a socialização, né? E tem igual, como voltando à questão dos professores, a gente chegando na educação infantil. Temos vários professores, né? E cada professor tem um perfil. Nem todo professor será professor de educação infantil. Às vezes o professor mesmo fala, olha, eu não tenho perfil de educação infantil, eu não consigo. Aí vai dar aula para os maiores, às vezes vão dar aula no Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, ou às vezes até mesmo na faculdade. Porque para dar aula na educação infantil é necessário muito amor. Muito amor, não que os outros não tenham, obviamente os outros têm, né? Se é professor, cada um, acredito que não está lá assim, sem amor, não. Mas, estando na educação infantil... Tem uma sensibilidade diferente, É necessário ter uma sensibilidade maior, né? Muito necessário, porque as crianças precisam de muito acolhimento, precisam de muito amor, de muito carinho. A educação infantil é extremamente importante, porque às vezes tem famílias que às vezes pensa que a escola é só para deixar a criança para o professor olhar. Isso né? que Acontece Viu, isso. Juliane? Não é para isso, não. Não só são ficar todos longe, né? que pensam assim. Eu sei que, graças a Deus, na nossa escola, gente, na maioria das famílias são muito, muito parceiras da escola. Porém, quanto mais forem parceiros, mais nós precisamos, né? Perfeito. E a educação infantil é preciso ser trabalhada, né? Não só a aprendizagem, mas como a socialização, a psicomotricidade, coordenação motora. É psicomotricidade o quê? Psicomotricidade. Ah, tá. É a capacidade... Ó, gente, aqui é a capacidade da criança... Fala de novo a palavra. Psicomotricidade. Então, motricidade é movimento, né? É a capacidade da criança de... Pensar e se mover. Pensar e fazer. Isso, é isso. Por aí? É por aí. Uma bosta na explicação. Mas, a questão, pra gente, é coordenação motora nossa. Coordenação motora. Né? Ela não vem assim voluntária. Né? Ela passa por um processo no de cérebro, desenvolvimento, né? sim. E assim está o cérebro da criança em desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento. Então, às vezes, um deveres lá. Foi só uma bolinha para os meninos colorirem em casa. Mas aquilo lá é muito importante para pegar o lápis, às vezes, para pegar o lápis, não é tão simples para nós. Para eles, quer dizer. Porque para nós é muito simples pegar um lápis e escrever. Houve o desenvolvimento. Houve. E acredito que, não sei na sua, mas na minha época, do Juliermes, não era trabalhar tanto isso, uma massinha na escola, não era trabalhado um papel crepom. Tudo isso desenvolve. Pensa para vocês verem, faz esse gesto. Na época do Juliermes ainda era pergaminho. Eu não sei dizer exatamente assim. Mas na minha época também ainda não tinha esse desenvolvimento. A educação ela tem sido muito bem planejada, muito bem estudada também, né? Há 20, 30 anos atrás, não tinha tantos detalhes observados como é hoje. Denise, tem uma frase que diz assim, educação se aprende na escola.
não é bem por aí não, né? Não é bem O pai, por aí, a família tem que participar disso aí, né? Tem que participar, porque por mais que uma criança esteja numa educação integral, que são 7 horas de uma criança na escola, quantas horas ainda sobra no dia para a criança estar em casa? Estar com a família. Isso. Né? Então, a educação não é responsabilidade total, Exclusiva, né, exclusiva da escola. O pai, ele tem os pais, né? Eles têm um papel muito importante, fundamental também, né, na educação, ainda mais porque eles participam também, estão mais presentes na vida das crianças ali, dos filhos, do que as 4 horas de aula, né, Denise, lá na escola. Na nossa escola, né, são 4 horas, né, de aula e, como a gente está falando, a educação não é só uma missão, um dever da escola. Ela é um alicerce que vem de casa, né? Ela deve ser bem reforçada em casa, pois reflete muito na escola. Às vezes acontece da gente ver, a gente percebe, a gente em si lá na escola percebe quando o aluno está diferente. O ano passado mesmo, esse aluno continua com a gente lá na escola, mas teve uma semana ele chegou muito amuado, muito desanimado, sabe? E ele não é assim. Ele não é assim. Então, imediatamente, vocês... Aí, o primeiro dia, a gente pensou, gente, mas o que será que aconteceu com ele? Mas e todo mundo olhou, não, deve ser alguma coisa. Às vezes a mãe dele colocou ele de castigo em casa, porque ele é levado, sabe? Uma criança muito ativa, muito comunicativa, e ele não estava assim. Na segunda-feira, todo mundo percebeu, mas então, na terça-feira, a mesma coisa. Aí a gente já começou. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Tá. Mas a gente viu que não estava tudo bem. Aí chegou na quarta-feira a mesma coisa. Aí que lá já foi um alarde na escola para os profissionais. Ele não é assim. Até mesmo as outras professoras que não trabalhavam com ele perceberam. Mas o que está acontecendo com ele? Ele não é assim. Aí eu liguei para a mãe. O que está acontecendo com ele? Ai, Denise, ele não está muito bem esses dias. E era questão de saúde. Olha pra você Era ver. a saúde dele que não então, estava muito boa. refletiu no comportamento dele refletiu ali. No comportamento. E foi perceptível para todos, né? Para todos ali. A escola percebe. Você vê, uma questão de saúde, né? A escola conseguiu perceber. E quem tem a capacidade técnica de detectar isso é a psicopedagoga? Esse é o profissional que percebe as alterações emocionais na criança? É isso? É por aí? Essa questão foi mesmo fisiológica. Comportamental. Não, tudo bem, mas assim, tem um profissional dentro da escola, esse profissional, não é? Nós temos a psicopedagoga que atende nas escolas, inclusive na nossa escola, toda semana ela está lá. Porém, primeira percepção é a professora. Sim, que é a que primeira lidar mais ali. é a professora. E a criança é muito transparente também, né? Sim, aí a professora já procura a supervisão, a direção da escola e solicita que encaminhe ele para o atendimento com a psicopedagoga. E a criança, Daniel, assim, eu falo porque eu tenho 2 lá em casa, né? Tenho o Matheus e o Miguel. Inclusive, o Miguel tava... Hoje a gente passou na rua e tinha um banner, assim, de uma loja, nas mesmas cores do podcast, sabe? Do MrCast aqui. Aí o Miguel apontou o dedo e falou assim, ali, pai, o MrCast é ali? A criança, ela é muito autêntica, né? Ela é muito. Ela transparece. Sim, ela não esconde. Com certeza. Ela não esconde nada. Denise, eu me lembro casos tanto fisiológicos como psicológicos também. Quanto psicológicos e até mesmo, assim, de algum tipo de violência física. De ou maus tratos. Tratos, abandono. Porque, assim... A gente fala abandono, entende-se abandono, não somente aquele abandono ali... Largar na rua. De largar na rua. Às vezes mas a falta de comunicação. Um abandono afetivo mesmo, né? Não, e só pegando o gancho aqui, eu trabalhei no CRAS como professor de música, só que, na verdade, a principal função nossa não era nem ensinar música, era detectar as necessidades da criança e transferir isso para o psicólogo. Porque a gente convivia com a criança ali, a gente detectava... mudanças. Eu me lembro de uma criança, Denise, que teve um dia que eu estava ensinando ela e eu sempre evitei tocar na criança. Por uma questão de ética, né? De moral.
Mas você tá dando aula de violão, você mexe no dedinho da criança, na mãozinha da criança. Eu lembro que eu fui ensinar um acorde pra menina, ela recuou imediatamente, cara. Ela fez assim, ó. E depois, eu fui chamar a atenção dela com a dureza do momento, né? Sem ser mal educada, é claro, né? Mas ali chamar a atenção, você tá fazendo bagunça, ela xingou o palavrão, pá, na minha cara. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa com essa menina. Eu passei pra psicopedagoga na época, a gente foi ficar sabendo questões de violência sexual. Violência sexual. Saiu depois a treta lá, o escândalo lá na cidade. Era violência sexual, difícil, né? E a criança ela demonstra, né? Ela exterioriza, né? Demonstra. E até o momento, né, graças a Deus, a gente ainda não deparou com uma situação tão difícil assim, né? Talvez grave nesse ainda ponto. seja uma palavra tão pequena para tamanha tristeza, né? Absurda, né? Tão absurdo, mas acontece de às vezes a criança tá muito nervosa, muito agitada dentro da sala de aula, sabe por quê? Porque às vezes não comeu. Olha só. Às vezes ela não comeu. Ela tá sem alimentar e fica agitada. Fica nervosa, E a gente... Por isso que a sensibilidade é importante, né? Porque, às vezes, antigamente era o seguinte, o negócio era xingar a criança. Xingar menino. E não a criança não tinha voz. Muitas das vezes a criança ainda não tem voz. Às vezes a criança vai reclamar de alguma coisa e nem sempre ela é ouvida. Mas ela... Então ela, às vezes, ela quer mostrar pra você que ela tá com um problema, ela não consegue se comunicar, então ela altera os seus... Mas, cara, seus comportamentos. Eu acho assim, e eu penso que muito porque, às vezes, os pais, eles subestimam muito também os filhos que têm. Porque, eu não sei se é por conta do dia a dia ali, do cotidiano, da rotina de trabalho, da rotina de tarefa de casa doméstica, dos afazeres, não acompanha muito, embora esteja no mesmo ambiente, mas que não acompanha de perto ali o desenvolvimento dos filhos, né? E às vezes o filho, ele tá além do que a gente imagina, enxerga, até mesmo do que a gente está percebendo ali. E a escola, ela é uma captadora disso, né, Denise? Sim. A professora, ela tem um contato imediato ali com a criança. O primeiro contato que a criança tem quando ela entra dentro da escola é a professora, né? E a professora, ela é capacitada e ela é preparada para isso, para entender, para detectar isso, né? Sim, e a professora, né, as professoras que tem muito amor à profissão, estão sempre procurando alguma coisa, né, estudando mais. E nessa questão que você está falando, às vezes os pais não percebem a capacidade que uma criança tem. Às vezes uma criança tem uma capacidade tão grande, porém a falta de tempo, ela não fala nem por maldade, que às vezes não tem condições, né, às vezes precisa levar o alimento para dentro de casa. Mas, por isso, às vezes ela não tem tempo. Mas às vezes, quem sabe, a gente deixa o celular um pouquinho, a televisão um pouquinho de lado. Porque já aconteceu uma história quando eu estava lecionando na escola Zico Ferreira. Uma mãe que é conhecida minha, eu peguei aquela turma, no outro dia ela foi na porta da nossa sala e falou: Denise, tenha um pouquinho de paciência com meu filho, porque ele é um pouco devagar. Então, eu pensei assim, mas será? Né? E a turma era uma turma muito difícil. Foi uma turma que foi prejudicada lá no início, entendeu? As crianças estavam no 4º ano. É uma turma que jamais na minha vida eu vou esquecer. Tanto questões negativas quanto positivas. Sim. Porém, eu me lembro mais das positivas. Aí esse aluno que a mãe teve lá falou comigo, tenha paciência, porque ele é devagar e tudo mais. Aí eu pensei, eu estava num coletivo, eu não podia pensar exclusivamente em um, eu não tinha condições, né? Que eu priorizar tinha mais de 20 alunos numa sala de aula. E assim eu pensei assim, a minha missão aqui é tentar recuperar esse tempo perdido, porque no 4º ano, que na nossa era a antiga 3ª série, tinha alunos que não liam, né? Não tinha conhecido a tabuada. Então, eu comecei a pegar, assim, às vezes eu me considero até mal por isso, sabe? Comecei a pegar pesado. Peguei muito pesado. E fazia prova de fogo. O que é a prova de fogo? Tomar a tabuada das crianças todos os dias. A gente fazia... Eu odiava isso. 5 × 5, a gente tinha que escrever o resultado lá. Tabuada, e pronto. Aí, de repente, esse menino
vencia todos os dias. Ó. Todos os dias ele vencia. Olha isso. Todo mês ele era o campeão. Então não era devagar nada. Devagar era a mãe. Não, precisava era só de... É a mãe que tava... De um empurrãozinho. Depois tá. ele me mandou uma caixinha que eu carrego ela. Que legal. Cartinha, tá, gente? Aí, eu uma tenho carta, cartinha, tá não vou vendo? ficar com inveja, porque eu também tenho cartinhas de alunos meus até hoje. É do nome dele para Denise. Que gracinha. Carta tá aqui. Eu Fez um tenho várias que envelope. ele Pode ler? fez. Pode ler o que tá aí? Vou ler, tá, Então gente? vai. É um mistério. Pode falar o nome da criança, não? É o Miguel. Não, É o Miguel. É o Miguel, mas... Né? Não é o meu não, né? O meu, Não é o tá. seu, não. Ó, se o Miguel estiver assistindo, um abração pro Miguel, viu, Miguel? Tá. Você conquistou a professora Denise, hein? Isso. Só tem 2 meninos que conquistaram o coração da Denise até hoje. O Flávio, o marido dela, e você, Miguel. Carrega a cartinha Então já tá de pra parabéns. todo lado que ela Eu tenho vai. várias cartinhas, tá, gente? As cartinhas de vocês são guardadas. Aí, viu? ó. Então tá bom. E o Miguel, de repente, ele levantava a mãozinha, ele não gostava de... Ele não lia, né? Ele lia pouquinho. Ah, lê pra gente aí. Você pode ler de pra gente? repente, ele levantava a mãozinha até pra fazer leitura em voz alta pros colegas. Ó. Aí, Mas de aí- repente, chegou essa... Você quer um lenço antes? Que a gente se emociona, né? Uma carta. Eu de já uma- vou adiantar que eu sou meio chorão. Eu tenho um negócio aqui comigo. aqui, ó. Eu meio que- choro. E olha que eu nem Ó, pus tem tanta choro emoção, frouxo. nem Eu tem choro tanta aqui, gente. emoção. Professora Denise, obrigado por esforçar comigo. Ó. Precisou de um esforço, né? Nossa, reconhecimento. Um esforço. Por esforçar comigo, por me ajudar a ler e tirar Gracinha. parabéns na prova Olha de fogo. isso. Escrevo essa carta para você, por me ajudar com tudo. Ó, Assinado Que gracinha, Miguel. que gracinha. Uma salva de palmas pro Ê, Miguel. Miguel. Reventou, Parabéns. Miguel. Beijo, Ele tá viu, com quantos Miguel? aninhos agora? Provavelmente ele esteja com uns 13, 14 anos. Um jovem, um adolescente agora. Sim. Que legal. O Miguel, Parabéns, Miguel. você vai comprar... O Flávio não vai ficar com ciúme. Você vai comprar bombons pra sua professora, tá, Isso. Miguel? É. E é Cacau Show que a Denise Cacau gosta, que ela Show, já contou pra nós aqui. Ô, Denise, eu achei, cara, que legal, né? Não, é um Que assunto bom. reconhecimento. É um reconhecimento, assim, da criança. E pro professor é o troféu do professor. É um troféu. cara. Sim, é um Nossa. troféu. E é um reconhecimento da criança que ela tem que ser, esse reconhecimento tem que ser exercido também pelos pais, porque o profissional da educação, e da educação infantil ainda, né, mais assim, na minha opinião, é a missão mais difícil, tem que ter o reconhecimento, né, Daniel? Com Tem que ter o certeza, reconhecimento, com certeza. tem que ser valorizado, porque, afinal Cara, de contas, são as nossas crianças. É a lá que profissão são- mais espetacular da face da Isso, Terra, cara. exatamente. Eu ia ser professor, Denise. Mesmo? Eu ia dar aula de história ou filosofia. Aí a música entrou na minha vida. Foi amor. Não foi, eu já amava a música desde criança, mas eu fui pra música. Então eu vivo um pouco desse universo que vocês vivem do ensino. Eu sou professor de música, né? O Júlio Hermes também é habilitado para dar aula de É o história. o meu sonho, assim, que eu ainda Faculdade. quero realizar ele. É o sonho que eu quero realizar, inclusive eu tô me preparando para isso. Para ser Eu professor. já até procurei um atalhozinho, que é o CAT, né? Que é Sim. aquela autorização para a gente lecionar. Eu já sou autorizado pela Secretaria Regional de Educação, porém eu ainda não comecei na prática porque eu ainda não consegui ainda encaixar. Mas é o meu sonho de sempre. De dar aula. É ser Cara, professor. Eu não É o meu sei se sonho. você... Você já chegou a Eu dar ainda aula? quero realizar esse sonho ainda. Você chegou a antes dar de aula morrer. alguma vez? Ó, eu queria fazer um podcast, graças a Deus eu tô participando. Eu quero plantar uma árvore ainda. Plantar uma árvore. Meu sogro já tá separando um pedacinho Entendi. lá. Eu quero ler um livro específico que eu ainda não consegui concluir e que ainda quero dar aula ainda. Se Deus quiser, eu vou Vai dar ser aula. nosso companheiro Você de profissão. companheiro. Eu tenho uma experiência comigo, cara. A aula é algo, sem querer ser muito espiritual, né? E apesar que eu sou evangélico e tudo, mas a aula é uma... Eu não quero parecer ser... Romântico. Mas a aula tem algo... Mágico, É uma transmissão. divino, Cara, é uma divino. transmissão. Denise, divino. tem aluno que senta de frente comigo, ele me suga tanto que eu termino a aula, parece que eu tomei um couro. Assim como não tem acho os isso que ruim, te não. leva alegria, Exatamente. né? Exatamente. Mas eu não tô Te dizendo leva paz. pejorativamente, não. Você vê que o aluno ele é tão interessado
que ele começa a sugar você. Eu termino a aula, parece que eu levei um couro. Que é uma experiência de troca de energia. E eu queria aproveitar também para te fazer uma pergunta também, que é a questão você falou da importância do pai nessa educação do filho. É a questão, Julia Hermes, do pai também, e trazendo pro meu lado da música, saber identificar as aptidões da criança. Porque quando você descobre isso cedo, põe a criança no teatro, na dança, na música, essa criança, ela se desenvolve. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Denise. Até mesmo essa questão está incluída nos direitos da criança, porque além de tudo, disso que a gente está falando, ainda tem os direitos, né? Lá na BNCC tem uma parte que é a Base Nacional Comum Curricular, que nós, professores, devemos seguir, porque a educação, a gente não segue ela aleatoriamente. Eu vou ensinar o A e o B. Até porque mesmo o A e o B não pode ser ensinado diretamente. O A e depois o B, tem os traçados, né? Então, até mesmo nas leis, tudo, na BNCC, tem uma parte que fala que a criança tem direito de conviver, de relacionar e de expressar-se, conhecer-se, né? Então, uma criança vai expressar-se, conhecer-se sozinha? Não, tem que ter o auxílio, né? Tem que ter um auxílio, porque uma criança... ela está começando o seu desenvolvimento, tanto físico, quanto emocional, quanto psicológico, né? E é aí que vai se descobrir tudo isso. E esse auxílio na escola é pouco tempo, né, Denise? Porque o 4 horas. Na escola são só 4 horas. 4 horas. Então, você que é pai, mãe, que nós estamos aqui com a Denise, larga o telefone um pouquinho ali, deixa de lado, desliga a Netflix um pouquinho. Seja um pai mais presente. Nos ajude a descobrir o que Sabe o seu filho gosta. Porque se você conseguir detectar ali um talento, uma vocação do seu filho desde o início, né, Daniel? Encomendando o futuro dessa criança. Você pode estar planejando e programando o sucesso do seu filho desde cedo, né? Então, ou seja... Acho que precisa ali sacrificar um pouquinho ali aquele tempo da Netflix, aquele tempo ali do Instagram, da rede social. Exatamente. E observar um pouco mais. Eu acho que se tirar 1 hora por já dia, ajuda muito. Depois do trabalho, por exemplo, chegou, vai lá, toma um banho, dá uma relaxada, aí chama o filho para a sala, desliga a televisão, pega o telefone e larga na cozinha e fica ali 1 hora observando seu filho. Faça uma caminhada com ele. Uma caminhada com ele. Leia com ele, né? Leia com ele. Ele vai dialogar. Dialogue ali com seu filho, porque certamente você vai perceber que o seu filho ele teve uma evolução muito grande do dia anterior para hoje. Sim, né, com Denise? certeza. Na questão familiar, né, eu quero citar até um exemplo da minha mãe mesmo. A minha mãe, eu lembro direitinho da minha mãe sempre tirar um tempinho para me ajudar, mesmo antes de eu entrar na escola. Que gracinha dela. Ela sempre tirava um tempinho tanto para mim quanto para os meus 2 outros irmãos. E ela sempre perguntava, o que você vai ser? Né? A gente sempre pergunta uma criança, o que você vai ser quando crescer? Né? A gente pode ser feliz. Grande. Grande. Mas eu falava com ela, eu quero ser professora. Ah, você já tinha esse sonho. Já. Depois meus sonhos variaram, mas sempre voltava para ser professora, né? E depois de formada, minha mãe me vendo passar trabalho, né? Na minha missão, né? Na minha profissão, ela perguntou, Denise, se você fosse fazer outra faculdade, qual você faria? Faria a mesma. Faria a mesma. Então, eu acredito que eu tive bastante né, o apoio dela desde a minha infância, né, mãe? Um beijo. Beijo. Como é que ela chama? Mãe. Aparecida. Dona Aparecida. Ela vai ficar toda Beijão feliz. pra senhora aí, viu? Aqui, você tocou num negócio muito importante. Eu só vou contar uma história rapidinho aqui. Eu sou advogado, assim, trabalho com direito, né? E quando eu estava lá na 6ª série, o professor Nando, né, muito conhecido lá na cidade de Gratinga. Pois né? Você estudou com a Juliana. O professor Nando, ele fez uma brincadeira lá dentro de sala e pediu pro aluno, para cada aluno, falar assim, ó, quanto você merece aqui da sua nota. Quanto você merece? Ele mesmo pedia a gente para avaliar. Se avaliar. Falou Legal. assim, aí chegou a minha vez, ele virou para mim e falou assim, ó, e aí, quanto você acha que você merece aqui de nota, sua dedicação e tudo? Eu falei, Nando, eu mereço tanto, tal nota. Aí comecei a argumentar, comecei a falar, a explicar por que eu merecia e tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, acho que você vai ser um advogado no futuro. Olha né? só. O Nando falou isso pra mim. Eu tava, acho que na 5ª ou na 6ª.
Aí a gente não dá bola, né? A gente acha que isso não é... Mas quando aconteceu, que eu fui lembrar, falei, pô, o Nando naquela época, e eu justifiquei, argumentei. Ele já tinha visto você como advogado, o professor, ele tem essa capacidade para isso, né? Essa sensibilidade para isso, né? De perceber a vocação de uma criança, né? Exatamente, porque vocês, naquele período ali de 4 horas que vocês estão dedicados ali, vocês estão para isso, né? A gente percebe. Às vezes a gente até fala, esse aqui vai ser político. Político, o que você percebe que vai ser político não é o que rouba o lápis do outro aluno, não, né? Não, é aquele que convence a gente. Entendi. É aquele que convence a gente também, na né? conversa. Tantos políticos honestos, né? Tem 2,5. Mentira, não, tem muitos. Mentira. Mas aí, nós estamos chegando no final já? Mas não é possível. A gente nem começou... Ô, Daniel, vamos falar só um negócio importante aqui, né, Denise? Que, assim, muitos dos pais, eles não sabem disso. E acho que é uma oportunidade boa da gente falar e informar isso para eles. Que a escola, ela tem um suporte ali do Conselho Tutelar, né, Denise? Tem, nós Então, temos, quando houver algum tipo de ocorrência ali, que ficar detectado ali, algum tipo de abandono, algum tipo de maus tratos, ou... Sim, né? A escola tem, a criança tem as leis a favor dela. Às vezes a gente não raciocina que a lei funciona só para aquele lá que está preso, ou só para aquela situação lá que brigou, né, com o vizinho e vai processar o vizinho e tal. Não. A lei também tem leis, não é só uma lei que é inclusive exclusiva. O estatuto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem o Estatuto da Criança e do leis. Adolescente. A educação trabalha muito em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos o Conselho Tutelar sempre amparado a gente. Dá um suporte sempre que solicitado, eles estão ao menos tentando fazer a parte deles. Porque nem tudo está ao alcance deles, nem tudo pode ser resolvido por eles. Eles são intercessores entre a educação e a família. Então, ou seja, pai aí que está aí ausente em todos os aspectos. Faz seu serviço. Faz seu serviço bem feito aí, porque a escola tem a assistência e o suporte do Conselho Tutelar. E é como diria o grande filósofo, né, que disse um dia isso, brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Sim. Traz amor e esperança. Como é bom. E eu quero aproveitar e pedir os pais, né, para aproveitar a sua criança. Aproveita a sua criança dentro de casa. E curte. Curte, porque o tempo passa muito rápido. São detalhes muito pequenos que às vezes vocês não vão ver e que talvez uma coisa tão simples te traz uma alegria tão grande, né? E eu, meu marido, nós, né, somos pai de uma estrelinha lá no céu, né? E que aconteceu recentemente, a criança voltou para o céu. Eu cheguei a comentar no meu trabalho, nossa, será que eu vou ter uma alegria tão grande quanto essa quando eu soube que ia ter um bebê, né? Agora imagina as pessoas que têm uma criança dentro de casa. E não valoriza às vezes. Então valoriza a sua criança, valoriza seu filho, abrace, beije, dê atenção, porque o tempo passa muito rápido, amanhã a gente não sabe dele, e as crianças são anjos, tá, gente? Talvez vocês não imaginem, às vezes, mas isso é muito custoso, mas criança é uma obra-prima de Deus. É uma bênção de Deus. A minha esposa aproveita muito esse tempo de criança meu, sabe? Ela tem a experiência... Ela tem uma criança em casa. Que eu vou ficar adulto, um homem, mas ela tá aproveitando esse tempo. É isso mesmo, Jéssica. É isso aí? Ô, Denise, Daniel, mas aqui a conversa é aquela que a gente imaginou. E é o seguinte... E acho que o tempo... Vai ter segundo tempo. Vai ter provavelmente, parte. Possivelmente, com certeza. A gente quer... Denise, a gente quer te agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. E isso esse episódio é uma homenagem às professoras, aos professores. Sim, eu quero da aproveitar e mandar um beijo para a equipe que eu trabalho com ela, né? O pessoal lá é muito bacana, tá? Toda a equipe do Centro de Educação Infantil Municipal Ana Lucina de Almeida. Pessoal, vocês são sensacionais. Eu falo muito que eu queria ser aluna de muitas professoras lá. Porque às vezes a gente chega lá, nossa, mas que aula maravilhosa, será que eu posso ficar aqui? Um beijo, tá, pessoal? Vocês são demais. E em nome dos pais, né, porque os meus filhos estudam lá, eu quero também agradecer aí as professoras da escola, eu quero agradecer a Denise, né, as minhas que faz um excelente trabalho, tanto a Denise quanto o corpo docente lá, né, Denise? A gente faz o possível, porque eu sempre falo que
O mínimo que a criança, o mínimo que ela deve receber de nós é muito amor e carinho. Verdade. Isso. Uma salva de palmas, então, para isso Denise aí, e para Denise. todos os professores da Arrebentou. educação infantil. Gente, ó, estamos indo embora aqui. Obrigado, viu, Denise, pela moral. Um prazer, foi um prazer. Aqui, vai ter um novo convite, Com vai certeza. ter retorno, tá bom? Tá bom, nós Tô vamos saindo aqui voltar, com a sim. bagagem e aquela vontade linda de ser pai, viu? Ó, Queria- show. Viu, meu bem? É. Nós vamos tentar. Obrigado, Essa hora gente. vai chegar Aqui, também. ó, seguir a Denise, curtir, compartilhar também Tentar o conteúdo. hoje. Que a Hoje eu Denise, já quero tentar. Ô, Daniel, Desculpa. aqui, ó, a Denise é muito ativa também nas redes sociais, tá? Ela gosta lá A de Denise postar. eu sigo ela. Isso, vamos seguir a Denise. E não se esqueçam... Qual que é o seu de Instagram? seguir- Denise Guimarães. Aí, ó, vamos- Denise Guimarães. Isso. Tem o Não se arroba, esqueçam de seguir também o podcast, Mr. Cast. curtir, Pessoal, né? compartilhar e comentar também. Pode fazer críticas aí. Eu pode... convido vocês também, né? Pode reclamar. A seguir meus companheiros, meus Ih, amigos, obrigado, né? Denise. Pode reclamar da camisa do Daniel, que ele usa a mesma A camisa. mesma camisa. Mas, mas tá dando todos os sorte, porque episódios. os convidados No estão... próximo episódio eu não aceito você com essa camisa. Aí, ó, então tá intimado. Obrigado, gente. Obrigado, Tchau, Denise. gente. Ó, tamo indo. Tchau, tchau. Até a Beijo. próxima. Valeu. Valeu.